Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando hoje com mais um dos nossos vídeos da nossa série A Maldição que Jesus levou na cruz. No último vídeo eu terminei falando sobre o problema que algumas pessoas têm vontade de ter mais de uma mulher, mais de um marido, e isso, como é proibido em nosso país, uma das portas que ajudou a pessoa a mudar de cônjuge foi o divórcio. Então, continuando o nosso pensamento, o pecado ele trouxe orgulho, soberba e violência. Gênesis capítulo 23, 24, do capítulo 4, né? E ele vai mostrar essa questão, né? Capítulo 4, 23 e 24. E até hoje está presente no nosso meio. A violência nunca mudou e parece que vai só piorando. Inclusive entre cristãos. Há cristãos que são violentos com os filhos, são violentos com a esposa e vice-versa também, né? Então, isso não pode ser considerado bênção, isso é efeito do pecado. Então, um homem chamado Lameque, da descendência de Matusalém, ele viveu 182 anos. E ele gerou um filho, e o filho recebeu o nome de Noé. Seu nome significa descanso, repouso. Ele disse: este nos consolará do nosso trabalho e das fadigas de nossas mãos. Então, aqui preste atenção uma coisa. Ele, aqui na sequência do texto, diz assim: nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, mais uma vez, está dito que a terra foi amaldiçoada. Então ele pôs o nome de Noé, diz o texto, eu vou ler o texto aqui, diz assim, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5, 29. Então, o nome do moço lembra descanso, né? Alguém que está fadigado, né? O sofrimento, ele está em nosso dia a dia e estará sempre até que venha o reino de Deus, onde a terra será livre da maldição. Portanto, a terra sofre as consequências da maldição por causa da desobediência a Deus, conforme nós vemos em Romanos. E o homem, ele não melhorou, pelo contrário, nós vemos o homem piorando, aumentou a depravação e, como consequência, veio o juízo de Deus sobre a terra, conforme nós lemos em Gênesis 6, 13, está escrito assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra, o homem e a terra, por causa da desobediência e violência e se afastar dos princípios da palavra de Deus. A causa foi a violência, a depravação, a falta do temor. Veja o capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. E como nós sabemos, tudo
pereceu. A terra pereceu. O dilúvio de 40 dias e 40 noites, que destruiu tudo e todos, né? Os seres viventes foram destruídos. O capítulo 6, verso 4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Isso é Deus falando. Então ficou como sobrevivente apenas Noé, sua esposa, os 3 filhos e das suas esposas e seus 3 filhos. De acordo com Pedro, também falando, foram 8 pessoas que sobraram. E Gênesis capítulo 7, versos 6 e 7, nós encontramos o seguinte no verso 6 e verso 7. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe no seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei, e sobre a face da terra, e desde o homem até o animal, até o réptil, e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E no capítulo 7, verso 21, o texto vai dizer o seguinte, verso 21 até o verso 23, assim, expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em sua narina, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que estavam com ele. E prevaleceu as águas sobre a terra 150 dias. Assim termina aquele primeiro estágio, aquela primeira era, quando Deus criou o homem, para que o homem fosse bênção nas mãos de Deus, para que o homem não perecesse, mas o homem desviou-se e fez tudo aquilo que a palavra de Deus proíbe que o homem fizesse. Quando Deus tirou o povo da terra, Deus deu uma ordem sobre não imitar as práticas daquelas nações. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre essas práticas. E então, agora que acaba tudo, porque o homem continuou sobre aquela desobediência, fazendo o que não era da vontade de Deus, agora Deus vai começar um novo plano. E esse novo plano, agora Deus vai começar com Noé, né? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e os filhos, e as noras, as 3 noras, portanto 8 pessoas. Deus vai começar um novo plano agora. Bom, passa-se então a época do dilúvio, Noé sai da arca, mas o interessante é que o pecado não ficou lá no outro século, né? Não ficou lá com o dilúvio. O pecado passou para o lado de cá com Noé. Por quê? Porque Noé era um homem
filho de Adão, portanto pecador. Seus filhos também tinham aquela mesma semente que tinha do outro lado de Adão. Então o pecado passa para o lado de cá. E o que é que nós vamos descobrir? Que Deus começa com aquele homem e dentro de um tempo o pecado vai voltar outra vez, a desobediência aos princípios. E é o que vai acontecer? A maldição vem de novo. Porque a maldição, ela existe por causa da desobediência. Agora Deus começa um plano com Noé, vem os filhos, aí vai mostrando os descendentes dele, e nós vamos ver que esse povo, esses descendentes, vão se desviar lá na frente. Vai se desviar, vai ter costumes errados, e Deus vai tratar sério com o povo por causa disso. Portanto, meus queridos, lembre-se de uma coisa: a desobediência traz maldição, maldição anda, maldição destrói, ela traz doença, ela traz enfermidade, ela traz perturbação, e é importante que nós andemos de acordo com a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus se você quer ter bênção, se você quer andar prosperando na presença do Senhor. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e eu volto num próximo vídeo com um assunto que é: Deus começa um novo plano. Então até lá, que Deus o abençoe em nome de Jesus, e você ora por mim e eu oro por você, tá bom? Deus abençoe.